Questão 2. Uma relação binária R sobre um conjunto S é dita antissimétrica se e somente se para quaisquer x e y elementos de S, sempre que x, y pertence a R e y, x pertence a R, então x é igual a y. O número de relações binárias antissimétricas existentes sobre um conjunto com n elementos é a linha A, 2 expoente n, a linha B, 2 expoente n ao quadrado mais n sobre 2, a linha C, 2 expoente n ao quadrado vezes 3 expoente n sobre 2, a linha D, 2 expoente n que multiplica por 3 expoente n ao quadrado menos n sobre 2, e a linha E, 2 expoente n vezes 3 expoente n ao quadrado mais n que divide por 2. Portanto, estamos perante um exercício sobre análises combinatórias, tá? Análise combinatória. É um exercício muito interessante, não é tão simples assim, isso vai depender da nossa interpretação, porque o exercício carece de algumas análises que nós vamos fazer durante a resolução do mesmo, e sem essas análises extras, esse exercício torna-se muito difícil. Então, temos aqui uma relação binária. Antes de nós compreendermos relação, depois de relação binária, vamos voltar na ideia de função. Já que ele fala de conjunto, então vamos voltar na ideia de função. O que é uma função? Vamos lá, temos dois conjuntos, conjunto A, conjunto B. Os elementos do conjunto A são x1, x2, x3. E os elementos do conjunto B são y1, y2 e y3. Então a função está relacionada com a associação de dois conjuntos, em que os elementos do primeiro conjunto estão todos associados ou geram imagem no conjunto B. Tá? Estão ligados aos elementos do conjunto B. Mas essa ligação não pode faltar nenhum dos elementos de A. Ou seja, se apenas um dos elementos do conjunto A não estiver ligado com os elementos do conjunto B, então isto não é uma função. Ok? Então, é a associação dos elementos de um certo conjunto com os elementos do outro conjunto, em que esse conjunto A, os elementos serão chamados de domínio, os elementos do conjunto B, contradomínio, e a imagem, não é, o subconjunto do contradomínio, vamos chamar de imagem. Se apenas um dos elementos não estiver ligado, então não é uma função. Pode ser uma relação? Sim. Uma coisa que nós devemos também reforçar é que a função é muito rigorosa. Ela precisa que todos os elementos do conjunto de entrada estejam ligados, estejam associados, ou geram imagem. Mas já a relação não. Se apenas tivermos x1 e y1, teremos uma relação, mas não teremos uma função. Então podemos afirmar que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Tá? Porque aí a função é muito rigorosa, mas a relação não. Vamos lá ver basicamente o que é uma relação. Uma relação é um conjunto em que os seus elementos pertencem ao produto cartesiano. Ok? Então, se nós tivermos um conjunto em que os elementos pertencerem a um certo produto cartesiano, de dois conjuntos nesse contexto, então estamos perante uma relação. Ela é binária por quê? Porque nós estamos a falar de dois conjuntos. Então, a relação entre o conjunto A e B será um conjunto de elementos que vão pertencer ao produto cartesiano. O que é isso de produto cartesiano? O produto cartesiano é um conjunto de elementos em que o primeiro deve pertencer ao conjunto A e o segundo deve pertencer ao conjunto B. Então, por exemplo, x, y, a abscissa x pertence ao conjunto A e a ordenada pertence ao conjunto B. Então, este é um produto cartesiano, quer dizer, é um par ordenado, é um conjunto de pares ordenados, em que o primeiro elemento pertence ao primeiro conjunto e o segundo pertence ao segundo conjunto. Então, isto é relação. Vamos lá, nós temos dois conjuntos A e B com elementos A, B, C, D, E, F. Então, qual seria nesse contexto a relação binária desses dois conjuntos? Claro, vamos ligar. Será o produto cartesiano, inicialmente, AD, AE, AF, depois BA, ou seja, BD, BE, BF, CD, CE, CF. Então, vamos ter quantos pares ordenados? O número de pares ordenados acha-se multiplicando o número de elementos dos dois conjuntos.
Nesse caso, nós temos 3 elementos no primeiro, 3 elementos no segundo, então vamos multiplicar, teremos 9 pares ordenados. Ou seja, se o número de elementos do conjunto A é igual a P e o número de elementos do conjunto B é igual a Q, então o número de pares ordenados é o produto cartesiano. Ok, nesse caso vai ser o produto cartesiano de A e B, que é igual ao produto desse número de elementos. Vai ser P vezes Q. Ok? Se somarmos, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso que eu fiz referência. Aqui é só multiplicarmos o número de elementos que teremos o número de pares ordenados formados. Então, esse é basicamente o conceito inicial para você poder resolver esse exercício. Em diante, o que é uma relação antissimétrica? Porque a relação binária pode ser antissimétrica, transitória, reflexiva, enfim. Mas aqui o exercício nos pede para considerarmos uma relação antissimétrica. Então, uma relação é dita antissimétrica, uma relação binária R sobre um conjunto S é dita antissimétrica se e somente se, para quaisquer x e y elementos de S, sempre que x e y, este par ordenado, pertence a R, e yx pertence a R, então x é igual a y. Ok? Isto é uma relação antissimétrica. Este é o conceito de relação antissimétrica. Então, como é que nós vamos resolver esse exercício? Atendendo a esses conceitos que nós já abordamos aqui. Vamos considerar, uma vez que ele está falando de relação binária sobre um conjunto S, nós já vimos que a relação binária nesse contexto vai ser o subconjunto deste produto cartesiano do conjunto S por ele mesmo. Então vai ser S cartesiano de S. Okay? Se considerarmos que S é igual a N elementos, como ele faz referência aqui, A, B, C até N, então vou achar os pares ordenados, nesse caso o produto cartesiano, entre S com ele mesmo. Então, quantos pares ordenados eu formarei? Para saber o número de pares ordenados, primeiramente eu tenho que calcular o número de pares ordenados nesse contexto do conjunto S e multiplicar por ele mesmo. Então, vamos lá. N, o número de elementos de S é igual a N. Então, N do produto cartesiano de S por ele mesmo é igual a N vezes N, ok? N ao quadrado. Então, terei N ao quadrado pares ordenados x e y. Nesses N ao quadrado pares ordenados x e y, eu tenho que fazer duas considerações. Ok? Porque ele está falando de uma relação binária antissimétrica. Então, tenho que considerar quando x é igual a y e quando x for diferente de y. Então, vou analisar em diante dois casos. Para x igual a y e para x diferente de y. Quantas possibilidades eu terei, ok, de formar esses pares ordenados? Então, no primeiro caso, esse par ordenado x e y, para x igual a y. Já sei que o conjunto S possui n elementos. Então, cada um dos n pares, x e y, neste caso y é igual a x, então x, pode estar ou não na relação R. Por quê? Vamos lá. Qual é a relação binária que eu teria aqui? Eu teria A, B, AC e até AN. Aqui eu teria BA, BB, BC até BN, CA, CB, CC até CN. Só que aqui, eu incluindo AB e BA, aqui vocês veem que são os opostos, né? São opostos. E para que uma relação seja antissimétrica, ambos não podem fazer parte. Quer dizer que os opostos não podem fazer parte simultaneamente. Então, aí estaríamos a violar a ideia de antissimetria. Se AB faz parte, então BA não pode fazer parte. Ok? Porque ali nós estaríamos fora do conceito de antissimetria. Porque estamos a afirmar que B é igual a A. Na antissimetria, apenas um dos opostos deve fazer parte. Então, por isso é que eu devo excluir alguns pares aqui. Daí que eu teria x, n elementos, x, n elementos. Então, teria apenas, vamos lá, x1, ou ele está considerando, conjunto S, poderiam considerar aqui S1, S2, até N, são N pares. Então, teria quantas possibilidades? x1, x2. Então, aqui tenho 2, ok?
Quer dizer que teria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até n. Então teria duas expoente n possibilidades. Para o primeiro caso, para x igual a y, atendendo aqui a antissimetria. Para o segundo caso, eu tenho para ordenado x, y, vou considerar para x diferente de y. Então, para cada par x e y, teremos quantas possibilidades? Quantas opções? Teremos 3 opções. Poderíamos considerar apenas x, y, apenas yx ou nenhum dos dois. Ok? Já que x é diferente de y, então poderia simplesmente considerar xy ou yx ou nenhum dos dois. Então aqui eu teria 3 possibilidades, não é, de formar, nesse contexto, os pares ordenados x e y. Como é que eu posso calcular, nesse contexto, o número de pares ordenados? Porque aqui eu falei das formas, das opções que eu tenho para formar esses pares. Tenho 3 opções. Agora, a quantidade de pares ordenados, uma vez que estou a falar de um conjunto de elementos, né? Então vou fazer uma combinação para calcular a quantidade de pares distintos. Vou fazer uma combinação de 2 por n. Né? Nesses n elementos, vou retirar 2, né? 2 até n. Vou utilizar a fórmula de combinação, n fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica por n menos 2 fatorial. Em diante é só vocês desenvolverem. Não é? N que multiplica por n menos 1, que multiplica por n menos 2 fatorial. Depois eu vou cortar. 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial, 1 fatorial é 1. Então, essa combinação é igual a n ao quadrado menos n sobre 2. Quer dizer que a quantidade de pares distintos, para o segundo caso, é igual a n ao quadrado menos n sobre 2. Como eu tenho 3 opções, então aqui eu teria quantas possibilidades? Claro, 3 expoente o número de pares distintos que posso formar. Ok, nesse contexto vai ser 3 expoente n ao quadrado menos n sobre 2 possibilidades. Então, tendo esses dois casos, no primeiro caso eu tenho este número de possibilidades, no segundo esse número de possibilidades, qual seria nesse contexto o número de relações binárias antissimétricas existentes sobre este conjunto S de n elementos? Claro, é o produto dessas possibilidades, em ambos os casos, né? Então vai ser 2 expoente n vezes 3 expoente n ao quadrado menos n sobre 2. Então assim resolvi a questão número 2. É uma questão bem complexa, mas esta é a interpretação que eu fiz, que eu faço para esse exercício. Se vocês tiverem uma interpretação diferente, uma ideia diferente, escrevam nos comentários, uma dúvida. Enfim, vamos discutir nos comentários. Então a resposta correta é a linha D. Ok? O número de relações binárias antissimétricas existentes sobre um conjunto com n elementos é 2 expoente n vezes 3 expoente n ao quadrado menos n sobre 2. Assim resolvemos a questão número 2. Em diante, vamos resolver a questão número 3.